Olá, gente! Estamos aqui novamente para continuar o nosso tema sobre decoração. E hoje vamos falar da cerimônia de casamento, que é uma decoração que sempre é vista à parte. Muitas vezes, vários profissionais se envolvem, um faz a festa, o outro faz a cerimônia de casamento na igreja ou no próprio salão. E é esse nosso tema de hoje, porque a vida é uma festa. E o que é a decoração da cerimônia de casamento? Por que ela vem à parte? Porque no checklist ela é um item separado da decoração da cerimônia. Porque geralmente nós temos a cerimônia em um lugar, que é a igreja, e a recepção em outro. Em algumas situações as duas coisas acontecem no mesmo local, mas mesmo assim nós temos uma decoração separada. A decoração da cerimônia de casamento, ela é aquela que envolve a nave por onde a noiva vai passar, e isso é uma coisa que eu chamo muita atenção. Esse espaço ele tem que ter um tamanho suficiente para a noiva passar com liberdade. Em geral, ela vem acompanhada do pai. Então, o pessoal faz umas decorações que fecham a nave, que fazem a nave ficar muito estreita, e a noiva passa de lado. Já cansei de ver a minha noiva tendo que ficar de lado para passar numa decoração. Eu tenho esse cuidado, eu sempre peço que faça uma decoração compatível com o tamanho da nave. Nós temos igrejas que têm uma nave bem larga e temos igrejas que têm as naves extremamente estreitas. Então, essa é a principal preocupação, porque a decoração de casamento na cerimônia, ela se restringe basicamente à nave e ao altar. Em algumas situações, as noivas querem fazer decoração na entrada da igreja, às vezes naquele lobby onde os padrinhos ficam reunidos, a gente põe alguma decoração, mas regra geral, as igrejas não permitem e só permitem essa decoração realmente no meio, que é por onde a noiva vai passar. Isso restringe muito esse trânsito entre aquele meio e os bancos. Então as pessoas têm que entrar pelas laterais do banco. Esse é um outro problema que eu enfrento muito, porque as pessoas querem ficar andando onde a noiva depois vai passar. Noiva e o cortejo inteiro, que é composto de padrinhos, pais, daminhas, o noivo e a noiva, né? Que é sempre a estrela principal. Então, nós temos que ter uma preocupação de fazer uma igreja sóbria, uma igreja chique, com um bom espaço para a noiva transitar com seu pai ou com quem quer que vai acompanhar a noiva, para que isso não atrapalhe o sentido original daquela cerimônia, que é realizar o casamento com tranquilidade, para que os profissionais, os fotógrafos possam captar aquele momento de emoção que é a cerimônia de casamento. Uma coisa importante que eu tenho para dizer para vocês em relação à decoração da cerimônia é que ela não precisa ser igual à cerimônia da recepção. As pessoas têm essa ideia de que o casamento sendo cor-de-rosa, a igreja tem que ser cor-de-rosa. Não é verdade. Inclusive eu prefiro a igreja em tons bem claros, ou branco, ou um rosa chá, um amarelo claro. Então eu gosto muito da igreja em tons pastéis, uma coisa mais suave que combine com uma cerimônia de casamento. Outra coisa é o altar, aquela arrumação de mobiliário no altar. Em geral, nos meus cortejos, quem fica no altar? Os noivos e os pais de ambos. Então, os noivos sentam geralmente, nós colocamos puffs. Por quê? Porque temos o vestido da noiva, um vestido grande com um véu que numa cadeira não tem como acomodar. Então eles sentam em puffs separados ou um puff só para os dois. Os pais em cadeiras, que eu também gosto de colocar cadeiras especiais para os pais de ambos. E os padrinhos eu sempre coloco no primeiro banco, porque eu acho que fica mais adequado, o altar não fica tão cheio de gente e permite a circulação dos profissionais que tem que captar fotógrafos, cinegrafistas e o próprio cerimonial que ajuda a noiva na locomoção e tal. Decoração no altar o mais básico possível, porque eu gosto muito de manter aquela coisa da arquitetura da igreja. Todas as igrejas aqui em Manaus, principalmente, e em outros lugares do Brasil, são mais bonitas ainda. Elas têm uma arquitetura típica, uma coisa bem
bem sacra, bem cheia de vitrais e imagens. Então, eu não gosto de poluir essa decoração já natural da igreja. Então, eu sempre peço que não coloque muita coisa, para que a decoração fique bonita, fique sutil e combine com a arquitetura da igreja. Eu sou fã da cerimônia religiosa. Eu acho que ela tem que ser romântica, tem que ser clean. Eu gosto muito, eu me preocupo muito com a passadeira, o tapete que vai acomodar a entrada do cortejo e depois vai servir de fundo para os noivos. Então, se você tira uma foto, os noivos sentados, eu gosto muito que aquela passadeira se destaque. Eu falo sempre que a minha preferida é a vermelha, porque a noiva está de branco, então é naquela passadeira que ela vai se destacar. Mas tem noivas que não gostam, querem uma verde, bege, branco, que eu acho que é a que menos aparece, que menos favorece a noiva. Mas isso aí também é uma questão de gosto. Tem pessoas que realmente não querem a passadeira vermelha por motivos diversos, mas ela, para mim, é a que melhor compõe. Se você perceber, o casamento dos reis, rainhas, sempre tem na entrada triunfal, tem uma passadeira para eles passarem. Vermelha, de preferência, como eu falei para vocês. Então, essas são as minhas dicas em relação à cerimônia religiosa. Não tem muita coisa, o importante, como eu falei em todos os programas relativos à cerimônia, é que a emoção tome conta do momento e que aquele seja o momento mais importante do casamento. Toda essa regra em relação a cores e a não combinação de cerimônia e recepção muda se tudo for no mesmo local. Se for aquela situação que o casamento vai ser no mesmo salão, com os convidados acomodados em mesas, a decoração tem que ser uma só. Ela tem que estar diretamente linkada com a decoração da recepção. Se for no mesmo local, mas em outro salão, aí sim, pode dar alguma variada. Mas é sempre bom que as cores estejam mais ou menos também combinando, para não ficar aquela coisa, um casamento vermelho com do lado no salão uma cerimônia branca. Então eu não gosto muito. Eu acho que quando é no mesmo local, a gente tem que tentar pelo menos ter uma sintonia entre a decoração da recepção e a decoração da cerimônia. Outra coisa importante é o altar. Se você vai fazer o seu casamento num clube ou num local aberto e tal, você tem que destacar o altar. Fazer um gazebo, a gente sempre usa alguma coisa, em caso de casamento judaico a gente faz uma rupá e um elevado, para que os noivos fiquem em destaque, como eles ficam geralmente nas igrejas. As igrejas, em geral, o altar é destacado. Da mesma forma, se o casamento for no mesmo local, nós temos que fazer isso. Então, com essas regras, eu acho que dá para você saber exatamente o que fazer na sua cerimônia de casamento, sendo ela na igreja ou no local da recepção, porque o mais importante é que essa decoração seja singela e de acordo com o significado da cerimônia. E no próximo programa, nós vamos tratar de um item super importante para esse tema decoração, a iluminação. E vamos trazer o Fábio da Megalight para dar umas dicas bem legais pra gente. Vocês não podem perder, porque a vida é uma festa.